E aí, galera do Me Salva, nessa aula a gente vai continuar analisando o circuito RC aí, mas dessa vez no que diz respeito à descarga do capacitor em cima de um resistor. Então o que acontece na descarga de um capacitor? A gente vai ter uma tensão inicial diferente de zero e o circuito, um exemplo de circuito aí é esse aqui. Vamos dar uma analisada nele. Aqui a gente tem essa chave em vermelho que está fechada. A gente tem uma fonte de tensão V, resistores R1 e R2 e o nosso capacitor C. Essa chave, ela ficou fechada por muito tempo, até que em T igual a zero, a chave abriu. A gente vai tentar investigar o que acontece com a tensão e com a corrente nesse capacitor aqui. Vamos começar então analisando as condições iniciais do problema, que a gente já sabe como é que funcionam. Vamos primeiro pensar que essa chave estava fechada por muito tempo. Se a chave estava fechada por muito tempo, então esse nosso capacitor aqui se comporta como um circuito aberto. A gente vai poder tirar ele desse circuito aqui e vamos calcular qual é a tensão inicial nele, V0. A tensão inicial no capacitor é igual à tensão no resistor R2. Se o capacitor é um circuito aberto, então a tensão no resistor R2 pode ser calculada pelo nosso divisor de tensão aí. Então isso aí vai dar aqui VC em 0 menos, porque nota que a chave ainda estava fechada, é igual a V vezes R2 sobre R1 mais R2. Isso aqui é o nosso divisor de tensão lá. A gente sabe quanto é que valia V. Quando a chave abrir, essa tensão V0 menos aqui não vai mudar, então ela vai ser igual a V0 mais. Por quê? Porque não existem mudanças repentinas assim de tensão no nosso circuito. Vamos calcular agora então qual é a corrente inicial que passa pelo resistor, pelo capacitor aqui. Mas o que acontece? Se tu excluir esse resistor R2 aqui, ó, e tu lembrar da nossa última aula, a gente definiu que a corrente IC que vinha nesse sentido aqui era positiva. O capacitor vai se carregar com uma tensão com essa polaridade que a gente indicou. Quando a chave abrir, a gente vai poder ignorar essa parte do circuito aqui. Então, a corrente que vai fluir nesse circuito aqui, ó, que possui só C e R2, vai ser uma corrente nesse sentido aqui. Nota que esse sentido é o sentido oposto do que a gente definiu antes. Então, a gente vai ter que usar uma convenção de sinais aí, que uma corrente entrando no capacitor é positiva e saindo dele é negativa. Vamos definir qual é essa corrente aqui no instante 0 mais. Se tu lembrar da nossa aula que a gente falou sobre as condições iniciais e finais, um capacitor com uma tensão V0, no tempo t igual a 0 mais, pode ser substituído por um capacitor em série com uma fonte de tensão. Dessa maneira aqui, que esse V0 aqui é igual a esse V0 mais. Então a corrente que passa por esse circuito, lembrando que em 0 mais o capacitor é um curto, essa corrente aqui I 0 mais vai ser V0 sobre R2. Se tu dividir essa expressão aqui por R2, tu vai chegar em V sobre R1 mais R2, que é justamente a corrente que passava por esse circuito enquanto o capacitor se comportava como um circuito aberto com a chave fechada. Bom, a gente tem agora então nossas condições iniciais aqui. Só que nota, essa corrente está saindo do capacitor, então a gente vai ter que botar aqui um sinal negativo na frente dela. Essa corrente inicial aqui vai ser negativa. Para continuar então, vamos aplicar o KVL nessa malha. O que o KVL diz? Que a soma das tensões na malha é igual a zero. Então, VC mais VR tem que ser igual a zero. E aí, basta resolver essa nossa equação aqui. Pode ser meio estranho no início tu pensar que esse VC aqui é positivo, mas a gente sempre vai adotar essa nomenclatura aí. Sempre os elementos do circuito que não são fontes vão ser positivos. Os elementos que são fontes vão ser negativos desse lado da equação aqui. Lembrando que VC de t é igual a 1 sobre C integral
o I de tal lá de 0 a t. Então a gente vai chegar numa expressão muito parecida com a que a gente chegou na última aula para carga do capacitor. VC a gente vai substituir por aquilo lá. Mais VR, que é igual a R vezes I de t. Isso é igual a 0. A gente vai, então, derivar e dividir por R. Vamos chegar na expressão I' de t mais 1 sobre RC vezes I de t igual a 0. Continuando aí a resolução, a gente vai chegar que I de t, da mesma maneira que a gente fez na outra aula lá, é igual a uma constante K vezes E na menos T sobre RC. Ok, vamos aplicar agora nossa condição inicial, que dizia que I de 0 era igual a V sobre R1 mais R2. Menos isso, porque a corrente estava negativa lá. Então, o I de T, substituir I de 0, igual a K, igual a menos V sobre R1 mais R2. Vamos chamar isso aqui, essa expressão aqui a gente pode chamar de I0. Desse modo a gente tem que K igual a menos I0. Vamos deixar o menos aqui para a gente lembrar que é negativo e depois a gente vai poder interpretar esse resultado em outras situações lá. Vamos chegar aqui, I de T então é menos I0 vezes E na menos T sobre RC. Bom, chegamos na expressão para I. A expressão para V, basta a gente integrar e determinar a constante através do problema de valor inicial aí. Se tu fizer isso, que é apenas trabalho braçal, tu vai chegar numa expressão para VC de T. Isso vai ser igual a 1V0 vezes E na menos T sobre RC. E aqui a gente chegou então no nosso conjunto de equações para I e para V de T na descarga do capacitor. Da mesma maneira que a gente fez na última aula, a gente vai voltar para o nosso circuito lá e vamos interpretar esses resultados. Olha aqui o que está acontecendo então. A gente tem aqui os nossos gráficos. Aqui é o eixo do tempo, aqui vai ser o eixo da tensão e aqui o eixo da corrente. A nossa corrente ela é negativa e quando t igual a 0, ela possui um valor máximo. Porque isso aqui vale 1 e ela vale I0. Menos I0, na verdade. Como já está no eixo negativo aqui, a gente vai indicar só por I0. Para tempos muito longos, a exponencial decai para 0. Então a gente vai ter aquele comportamento parecido com o que a gente viu na última aula. Só que ao contrário aqui, ó, lembra que antes ela vinha lá de cima. Isso por causa da nossa convenção de sinais para corrente no capacitor. Para tensão, não mudou o sinal. Em t igual a 0, ela vai ter o valor máximo que a gente chamou de V0. E para tempos muito longos, a exponencial cai para 0. Então esse gráfico aqui vai ser mais ou menos dessa forma aqui. O que acontece? Lá na carga do capacitor, lembra que a tensão, quando t ia para um tempo muito grande, a tensão tendia a um valor V. Agora a tensão cai para 0. Do mesmo jeito, a corrente também cai para 0. Por que acontece isso? Porque não tem outras fontes no circuito aqui para nos fornecer energia. Então, olha aqui, se o nosso circuito é apenas um capacitor e um resistor, o capacitor vai estar carregado com uma tensão inicial V0, ou seja, vai ter cargas aqui, ó, acumuladas nas placas do capacitor. Essas cargas vão começar a passar pelo resistor R2, essa energia que estava armazenada no capacitor vai ser dissipada em forma de calor nesse R2 aqui. As cargas vão chegar do outro lado, mas não vai ter nada que impulsione essas cargas de volta para lá, como teria numa pilha. Então essas cargas vêm para cá, chegam aqui e não tem mais o que fazer. Então tem uma hora que esse circuito aí vai parar de atuar, que é justamente o que acontece aqui, ó. Para tempos muito longos, tanto a corrente quanto a tensão é 0. Não tem mais nada aí nesse nosso circuito. Essa foi então a descarga do capacitor em cima de um resistor. Agora a gente vai começar a interpretar uns circuitos um pouco mais complexos, com a presença de mais capacitores, mais resistores, e vamos ver aí como é que a gente pode interpretar esses resultados e ver se eles são coerentes com a teoria que a gente já viu até agora.
Era isso aí então e até a próxima.